Olá, meu nome é Caio Robledo Coelho, eu sou médico geneticista e nós vamos conversar sobre a síndrome de vulto von Silphut-de Vries. São os meus conflitos de interesse. Eu gostaria de agradecer a diretoria do Instituto Mariano de Apoio à Pesquisa em DAF1, na figura das diretoras Ana Karine Bittencourt e Tatiana Tambalo Florido, duas guerreiras em defesa da causa. Gostaria de agradecer pela oportunidade de conversar sobre esse assunto. Eu queria começar falando sobre o nosso DNA, que é extremamente complexo e guarda informações para formação desde o embriãozinho até um ser complexo como é o ser humano. E todas essas informações estão guardadas nessas estruturas que nós chamamos de cromossomos. Então, cada cromossomo é uma grande sequência de DNA. E nós temos duas cópias de cada cromossomo. Uma que nós recebemos da mãe e a outra que a gente recebe do pai. E aqui a gente vê uma foto do nosso genoma em baixa resolução visto no microscópio. E a gente chama essa análise de cariótipo. Né? Então, cariótipo nada mais é do que uma foto em baixa resolução do nosso genoma. E só lembrando então que o nosso genoma apresenta uma sequência de uma repetição de 4 moléculas distintas, né, que nós chamamos de nucleotídeos, e essas moléculas que são as responsáveis pelo armazenamento de toda a informação para a gênese e pelo funcionamento do organismo humano. E a gente vai falar um pouquinho sobre o cromossomo 11. Né? Aqui a gente pode ver, né, nós temos duas cópias, uma que a gente recebe da mãe e outra que a gente recebe do pai. Aqui a gente tem uma foto em maior detalhe, né, num navegador de genoma que a gente utiliza bastante na nossa rotina. O cromossomo 11 está representado aqui, ó, ele está deitadinho. Né? Lembrando, o cromossomo 11, como todos os cromossomos, uma sequência de DNA bem grande. Né? E esse cromossomo é dividido aqui num braço curto e num braço longo. E bem aqui, nesse pontinho, bem próximo aqui do chapeuzinho, que a gente chama de região subtelomérica do braço curto, a gente tem um gene que se chama DAF1. E esse gene está representado em maior aumento aqui, nessa figura aqui de baixo. Né? Então a gente vê que o DAF1 se localiza nessa região do cromossomo 11 e ele possui essas regiõezinhas aqui mais espessas que nós chamamos de exons. E esse gene ele é responsável pela codificação de uma proteína importante do nosso neurodesenvolvimento. Então, o DAF1 é um gene que é importante no neurodesenvolvimento. O nome DAF1 ele vem porque a sequência desse gene no ser humano lembra um pouquinho a sequência de um outro gene conhecido lá na drosófila, que é a mosca da fruta. E a drosófila é um organismo muito estudado. Né? Então, como tem homologia com esse gene da drosófila, né, ele ganhou o nome de Drosophila Deformed Epidermal Autoregulatory Factor 1 Homologue e a sigla DAF1. Então, só relembrando, nós temos duas cópias do DAF1, uma que a gente recebe da mãe e a outra do pai. E cada cópia contém informações para a produção de uma proteína importante no neurodesenvolvimento. Agora, como é que essa proteína ela age? Né? Essa proteína ela vai agir desde os estágios embrionários na proliferação dos neurônios, nas conexões entre os neurônios, que a gente chama de sinapse, e também no funcionamento dos neurônios, nas funções neuronais. E as alterações desse gene, elas estão associadas a duas doenças distintas. Como é que isso funciona? Nós temos duas cópias. Quando a gente tem alteração em uma das cópias, e geralmente é uma alteração que causa um hiperfuncionamento, que a gente chama de ganho de função, a gente tem o quadro chamado de síndrome de Vulto-Van Silphut-de Vries. E quando a gente tem a alteração nas duas cópias, que geralmente é uma perda de função,
a gente tem um distúrbio no neurodesenvolvimento um pouquinho diferente, mas que não tem uma relação direta com a doença que a gente vai explanar hoje, né? Só lembrando, quando a gente tem alteração em uma das cópias que leva à síndrome de Vulto-Von de Vries, geralmente essa alteração é um evento mutacional de novo, né? Uma mutação nova no indivíduo que não tem herança nem materna e nem paterna, né? Pelo menos em todos os casos descritos até o presente momento. E aí o casal que tem uma criança com esse quadro tem uma baixa chance de ter um segundo filho com a mesma doença. Já quando a gente tem a alteração nas duas cópias, né, em ambas as cópias do gene, nós temos um quadro do neurodesenvolvimento com uma chance de recorrência de 25%. Nesses casos, uma cópia alterada é herdada da mãe e a outra cópia é herdada do pai, né? Como o assunto é a síndrome de Vulto-Von de Vries, quer dizer, a gente espera que esse evento seja de novo e não recorrente. Agora, como é que a gente entende essas alterações no gene DAF1 associados a Vulto-Von de Vries? Quando a gente tem uma alteração em uma das cópias, isso é um evento importante, né, que aumenta muito o risco do indivíduo de ter um quadro do neurodesenvolvimento. A gente chama quadro do neurodesenvolvimento um grupo amplo de condições que inclui o atraso do desenvolvimento, né, por exemplo, o transtorno do espectro autista, deficiência intelectual, tudo isso faz parte desse grupo que a gente chama de transtorno do neurodesenvolvimento. E qual alteração específica o indivíduo vai desenvolver, ou se vai desenvolver, por exemplo, mais característica do transtorno do espectro autista, um pouquinho menos de deficiência intelectual, isso vai depender de criança a criança, de pessoa a pessoa, né? Mas, de fato, as alterações no DAF1, elas são um peso importante, né, que aumentam de maneira relevante o risco para a ocorrência de transtorno do neurodesenvolvimento. Agora vamos falar um pouquinho de onde que vem esse nome, né? Esse nome, ele homenageia dois investigadores que foram os primeiros a descrever indivíduos com alterações nesse gene, né? Aqui a gente tem a foto da Anneke Vulto-Van Silvoet e do professor Bert de Vries. O professor Bert de Vries ele tem um grupo muito forte na Holanda que estuda quadros do neurodesenvolvimento. Ele tem uma série de síndromes que leva o nome dele, e das quais ele fez parte da descrição. Então, é evidente, esse aqui é o primeiro trabalho associando alterações, né, em uma das cópias, quando uma cópia ganha função, né, a gente chama de ganho de função, associada a algum quadro do neurodesenvolvimento, e os cientistas que descreveram foram homenageados. Agora, do que se trata esse quadro, né? O quadro clínico é muito variado, né? A gente sabe que, na verdade, existem poucos pacientes descritos na literatura científica que apresentam essa alteração, e o que a gente vê é uma variabilidade relevante, né? Ou seja, alguns pacientes se apresentam de maneira distinta em relação aos outros. Mas o que a gente observa nesses pacientes? A grande maioria apresenta o atraso do desenvolvimento neuropsicomotor. Né? O que é isso, atraso do desenvolvimento? Geralmente as crianças demoram para atingir determinados marcos. Né? Por exemplo, a gente espera que uma criança comece a andar ao redor de 1 ano de vida. E quando a criança ela anda posteriormente a esse marco, a gente chama de atraso. Né? A gente espera que a criança pronuncie a primeira palavrinha ao redor de 1 ano também. Se houver uma demora, a gente chama isso de atraso. A gente também observa a hipotonia, né? Hipotonia, quer dizer, é o tônus muscular de repouso, né? É quando a criança é um pouquinho mais mole, né? Um pouquinho um pouquinho mais flácida, né? Muitos pacientes também apresentam desequilíbrio postural, incoordenação dos movimentos. Muitos desenvolvem um quadro do neurodesenvolvimento dentro do espectro autista, né? A gente também observa algumas alterações de comportamento,
alguns apresentam um pouco mais de agressividade, impulsividade. Apesar de ser um quadro que a gente chama de síndrome, as características da face, do rostinho, elas são muito sutis. E elas mudam muito de paciente para paciente. Então a gente não tem o que a gente chama em genética um fenótipo típico, né? Um rosto típico. A gente também observa uma dificuldade da alimentação e alteração no trânsito intestinal. Às vezes um trânsito mais acelerado, às vezes o intestino mais preso. Essas são as características mais comuns. Hoje, a gente não tem um tratamento específico para os pacientes que têm alteração no DAF1. A gente geralmente faz uma abordagem multidisciplinar e faz um tratamento específico para as áreas que apresentam maior defasagem, né? Ou seja, se a criança apresenta atraso da parte motora, a fisioterapia é importante. Se a criança apresenta atraso da linguagem, a terapia em fonoaudiologia, a terapia ocupacional, a escola, são abordagens que podem trazer benefícios. E a gente observa que a ciência ultimamente tem apresentado grande desenvolvimento em relação a tratamentos específicos, e a gente vislumbra que talvez no futuro a gente possa agir, né, modificar a sequência do DNA, né, da região do gene DAF1, ou talvez fármacos que possam modular a função dessa via. Mas por enquanto a gente vislumbra pesquisas futuras que abordem essa área. E com isso eu queria agradecer a oportunidade de falar sobre esse assunto e a gente fica à disposição. Agradecer mais uma vez a associação e as diretoras. Obrigado.